Preciso falar sobre Julius Burfi. Quem? Um professor de step, atleta da Nike, inglês, com 2,3 milhões de seguidores, que está bombando nas redes sociais com vídeos de suas aulas de step. Esteve no Brasil mês passado, deu um workshop de step para uma galera de São Paulo. E a aula de step dele, deixa eu falar para vocês, ela é legal? É, mas ela não é uma aula de step tradicional. Ou seja, ela não segue os princípios e regras da aula original de step. A aula original, que foi criada em 1990, ela foi evoluindo com o passar dos anos. Mas evolução é você adicionar upgrades no método, mas sem perder a fundamentação do método, sem perder a base do método. Então a aula tradicional do step, ela evoluiu muito nesses últimos 35 anos de existência da aula, mas ela não perdeu seus fundamentos, ela não perdeu a base. E a aula do Julius, ela não é uma aula tradicional de step, ela não segue os princípios do step, não tem os mesmos fundamentos da aula de step. Porque o que é a aula de step? É uma aula onde você sobe e desce da plataforma de várias formas diferentes. É uma aula onde você tem algumas regras, que você não pode descer de frente para o step, que você não pode subir de costas para o step, que você tem que fazer a aula de step numa velocidade específica de música, que no máximo 136 batimentos por minuto, tá? Então poderíamos dizer que a aula do Julius é errada? Não, eu prefiro dizer que a aula do Julius é uma aula new school, é uma nova escola de step, é uma nova forma de ministrar aulas de step. E é uma proposta interessantíssima dentro do ponto de vista, vamos dizer assim, do mercado, da indústria do fitness. A forma como o Julius ministra a aula, eu não sei, eu só conheço o produto final, que é o que ele apresenta nas redes sociais. Então, assim, não dá para tirar muitas conclusões do processo, do método de treino, etc. Mas, visualmente, é uma aula legal. Tá? Se eu fosse replicar essa aula, que eu acho que é que muita gente está querendo, porque muita gente me mandou esse vídeo, né? Eu iria replicar, mas sem perder os fundamentos da aula de step tradicional. Eu tenho uma amiga, professora, né, Simone Bosco, que ela fez uma aula semelhante à aula do Julius. Acho que era Step Charm, se eu não me engano, que foi um sucesso na academia dela. E eu vi o vídeo dela, achei a aula bem legal, a aula de Step Charm. E ela usou uma metodologia semelhante à do Julius, mas com fundamentação do step tradicional. E ficou bem legal. Então eu acredito que as minhas alunas estão querendo fazer uma aula semelhante à do Julius. É possível? É possível. Será fácil? Não sei. Mas com bom senso eu chego lá. Eu vou fazer alguns comentários sobre alguns vídeos que ele postou, alguns comentários um pouquinho mais técnicos, para vocês entenderem por que a aula de step dele não é uma aula tradicional de step. Tá? Olha isso. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Bom, vamos lá. Música nacional, música brasileira. Olha como ele começa. Ele faz um tapping, que é um movimento que a gente não usa mais nas aulas de step tradicional. Muitos jumps. Um giro invertido. Mais dança, mais dança.
movimento tradicional do step. E aí ele começa tudo de novo. É uma aula de dança onde o step está aí como acessório. Backstreet Boys, hip hop com step. Olha o que ele vai mandar. Muita velocidade, muita pliometria, alta intensidade. A finalização dos movimentos fica um pouquinho comprometida. Eu preciso muito mais atenção para não cair do step. Mas é uma coreografia legal, né? Legal de ver. Se fazer, tem que ter muita atenção. Não recomendo para alunos iniciantes que estejam fazer uma coreografia desse tipo. Bom, que eu saiba, em inglês, arm-up significa aquecimento. Olha como é o aquecimento da aula do Júlio. Cara, aquecimento assim, olha, dá medo, né? Se o aquecimento é assim, como é que vai ser o resto da aula? Mas enfim, já começa com pliometria e já começa com alta intensidade. A música é legal? A música é legal. A coreografia casa com a música, harmoniza? Harmoniza. Mas olha isso, até agora ele não subiu no step, tá só no pulinho. Cara, muito condicionamento, muita intensidade. Será que é para todo mundo? Reflita aí, professor de step. Seus alunos aguentam um aquecimento desse? É a nossa análise concluída.